Olha, e falando de acomodando ao espiritual, se, por exemplo, alguém te diz o tribunal de Cristo, o que que tu pensas com a mente natural? Tu pensas no juiz, promotor, jurados, porque a mente é assim. Então Paulo dizia, porque todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, verdade? Então, João, ainda que João queria era aparecer mais que Paulo, então ele diz, o juízo do trono branco. Isso é com a mente natural. Vamos ver biblicamente, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Segunda, 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, enquanto estava... Que lindo isso, né? Enquanto estava onde? Quer dizer que tu estás num corpo, mas não és o corpo. Enquanto estava num corpo, seja bom ou seja mal. A mente natural, quando lê isso, número 1, imagina que esse tribunal fica longe daqui. Número 2, pensa que isso está lá no céu. Número 3, em que vão jogar na tua cara várias coisas que estão escondidas. Digo, a mente natural. Mas Paulo diz que tu tens que acomodar o espiritual ao espiritual. Então, com o espiritual, tu não verás um tribunal. O que verás é esse púlpito aqui. Porque é aqui onde se aprova o bom e o mal a ti. Quantas coisas tu interpretavas mal e quando te sentaste aqui, estava mal, isso não era assim. E onde você aprendeu? No tribunal de Cristo. E se eu te disser que há um trono da graça, o que tu dizes? O trono da graça. O trono, João disse, o trono com os anciãos, e viu 24 anciãos. Note que esse anjo que foi enviado a João, porque João nunca se submeteu a Paulo, ele pensou que era melhor que Paulo. Então, o anjo que se manifestou a ele, o confundiu, dando-lhe visões. É isso que é Apocalipse, um livro de confusão, não de revelação. A revelação já estava escrita em 14 livros. Então, nós temos que aprender a acomodar o espiritual ao espiritual. Então, o que é o trono da graça? A mesma coisa que tribunal de Cristo. Não é assim? O que é ser selado com o Espírito Santo da promessa? Então logo, tu pensas em um selo, assim ou assim? Pois o selo da promessa do Espírito Santo é a mesma coisa que ser iluminado pela palavra da graça. Ou seja, Paulo repete as coisas. Todas as revelações ele vai repetindo em diferentes formas. Mas é a mesma coisa, ser iluminado. Quando Isaías disse, e aquele que andar por esse caminho não se extraviará, porque será chamado calçada e caminho de santidade. O que era isso? Salvo, sempre salvo. Se você enxerga 2 palmos na frente, se põe a pensar bem, por mais bruto que seja, não se extraviará. Pois o que estava falando era da santidade que é imputada a ti gratuitamente. De que estava falando? Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 1. Porque Paulo sempre utilizava muito Isaías. Isaías escreveu e não entendeu. E tenho notícias para ti. Paulo escreveu e também não entendeu. O de Paulo foi colocar aí para eu poder explicar. Imagina o que ia dar a mim. Se chegasse a explicar, então para que Jesus Cristo, o homem, viria à Terra? Para que viria, se já estava dito? Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 1, verso 30, o que diz? Mas por ele, vós estáis em Cristo Jesus, o qual será feito para nós. Primeiro, o que ele foi feito para nós? Sabedoria, o que? É a mente de Cristo. Com a sabedoria da mente de Cristo, tu entendes tudo claramente. Justificação, tu já entendes que não tens que se arrepender, porque Cristo foi feito pecado por nós, e então já não há pecado. Você foi justificado. E santificação, que significa caminho e calçada de santidade. Foi feito para ti santificação e redenção. Então, a mente de Cristo foi o que esteve ausente por 2000 anos. O que eu recebi em 1973 foi um espírito de interpretação. A mente de Cristo veio a mim e se acomodou na minha mente. E a partir daí comecei a falar o que eu tenho falado, que resgatou a você. Então, o que esteve ausente do mundo, dá licença, o que esteve ausente do mundo foi a interpretação correta desta palavra. Porque isto aqui é letra, e a letra mata. E o que as pessoas faziam era se matar com esse livro. Por isso Hitler mandou queimar muitos livros desses. E tinha razão, e mais, tinha até revelação. Os Gideões são um grupo de pessoas muito bem intencionadas, que eles pagam por milhares de bíblias, dão de presente aos hotéis, e eles colocam na mesinha de cabeceira para quando o hóspede chegar, pegue essa arma aí, carregada com 6 balas. Então a pessoa inocentemente lê a Bíblia, vê, a pega e não conhece, né? E mais, não sabe, porque são indoutos. Um escriba douto mete as mãos aqui no tesouro, e desse tesouro há coisas boas e coisas más. E como tu és um escriba douto, você vem e tira o bom. Mas os pobrezinhos, o que tem são problemas em suas cabeças. Chegam no hotel e sacam a pistola, metem a mão no cofre e então, em vez de sacar o bom, a primeira coisa que sacam é o mal. Porque o mal, neste caso, tem 39 livros. E ao ter 39 livros, se vai o Velho Testamento, né? E ele mete a mão ali, deixa eu ler aqui. E Jeová castigou o povo com lepra. Então, daí, esse é pregador, ele diz, deixa eu ver o que aplica isso aqui lá. Irmãos, quantos leprosos tem aqui? Não tem que ser uma lepra carnal. Pode ser uma lepra espiritual que tu tens. Quem sabe você ultimamente não tem pensado em coisas más? E quem é que não pensa em coisas más? Esse corpo aqui é um corpo de morte que todos os dias pensa coisas más. Os disparates que você sonha, se você se puser a pensar nesses disparates que tu sonhas, tu não terás paz em tua vida. Para que a mente de Cristo está em ti? Diga, para acomodar o espiritual ao espiritual. Saberá quantas coisas tu tens por aí, que estão aí como uma mala desorganizada? Então por que Paulo diz que agora servimos a Deus com a mente? Não é com o corpo. Porque o teu corpo não se sujeita à lei de Deus. Nem tampouco pode, ainda que tente. Por isso que o apóstolo disse, nem carne nem sangue herdarão. Não podem herdar. Então o que tu necessitas? Tu necessitas que tua mente seja iluminada para que vejas que o tribunal de Cristo, o famoso tribunal de Cristo, que tu vais à livraria e não encontra nenhum livro sobre este tema.
O famoso Tribunal de Cristo não é nada mais, nada menos que José Luiz de Jesus parado atrás aqui desse palco feito de madeira. Porque a Deus não interessa uma tribuna, o que interessa a Ele é a tua mente. Então, uma vez a palavra chega à tua mente, te faz feliz. E aí tu começas a servir a Deus com tua mente. Como o Senhor tornou isso fácil? A palavra a que ninguém pode tirar de ti. Então, quando o apóstolo Paulo disse: o vil do mundo Deus escolhe para envergonhar os fortes, ele sempre escolherá pessoas que se sintam... Porque a mente vai descobrir quem tu és. A mente vai te revelar quem tu és. Vai te dizer, olha, tu não és bom, em ti não moro bem. Agora, que vais comparecer para responder pelo bom ou pelo mal, claro, tens que comparecer. Por exemplo, Paulo já compareceu. O apóstolo Paulo disse, o justo juiz me dará a coroa de justiça. E quem deu essa coroa de justiça a Paulo? Ninguém reconheceu Paulo em 2000 anos? E mais, eu escutei um teólogo em Porto Rico, faz vários anos, escutei um teólogo que viveu em Jerusalém, estudando aramaico, grego, e concluiu, numa conferência que deu em Porto Rico, concluiu que Paulo era apelidado de louco. E muitos têm dito o mesmo. Paulo se contradizia, mas quem era o primeiro? Eram os primeiros que falavam assim de Paulo? Os 11 apóstolos. Eles nunca estiveram de acordo com Paulo. Se alegraram da conversão de Paulo. Olha, aquele que nos perseguia disse que teve um encontro. O problema foi que ele não chegava até Pedro e os anciãos. Ai, por que não passa por aqui? Ele foi lá para a Arábia. E o que ele faz lá na Arábia? Está trancado lá no monte, por lá. E em que monte ele está? Bom, naquele no qual foi dado as tábuas da lei a Moisés, ele está lá. O que? Ele está achando que é outro Moisés? E ali Deus se revelava a ele, e ele escrevia essas coisas. E quando as escrevia, que os apóstolos se inteiravam, 3 anos depois subiu a Jerusalém para ver a Pedro. Mas em 3 anos, você já tem muita revelação? Paulo já vinha carregado de dinamite. E quando viu a Pedro, que se reuniu com ele 15 dias, Gálatas 1:18, diz que se reuniu 15 dias com ele. Nesses 15 dias, vamos ver. Eu vejo caras aí que me... Gálatas 1. Onde está? Olha aí. Depois, passados 3 anos, subia onde? E por que esperou 3 anos? Faça-se a pergunta, use a mente de Cristo, ajude-me. Olha, e por que esperou 3 anos para subir a Jerusalém? Para ver a quem? E por que a Pedro? Ele aí ainda não estava de condenar. Aí, até agora, Pedro estava bem. Mas por que teve que esperar 3 anos, hein? Diga-me uma coisa, se tu tens um encontro com Deus e nesse encontro tu vais a Jerusalém e de repente vês uma sinagoga judaica e perguntas por Deus, eu quero saber de Deus, o que vão te fazer nessa sinagoga? Vão te judaizar, porque eles interpretam a Deus através do judaísmo. E se tu te metes aqui
na Cade 8, em Miami, e encontras uma igreja que se chama Caminho de Santidade, ou a Nova Jerusalém, a Luz do Mundo, e você tem um encontro com Deus e me passou algo tremendo, e de repente você procura uma igreja e entra aí. Que religião vão te meter nessa igreja? Pentecostalismo. E se vais para Geórgia, Atlanta, e de repente tens uma experiência no hotel e diz, fale-me de Deus, e aparece então um batista do sul. E se tu estás em Utah e tens uma experiência com Deus e de repente tu vês um edifício bem grande assim e entras aí, o que você vai fazer? Vai ser mormon. E se estás em Brooklyn, Nova York, você se torna um testemunha de Jeová. E o que aconteceria se Paulo não esperasse 3 anos e subisse a Jerusalém? Pedro pegaria muchacho e diria, olha, esses bandidos crucificaram ao pobrezinho, o mataram, ele era meu amigo, fazia milagres e mataram. E a ele ninguém matou, ele disse, é que eu dou minha vida, porque sei que tenho poder para tomá-la de novo. Então, a razão pela qual diz aí, depois de 3 anos, ponha, passado 3 anos subi a Jerusalém para ver a Pedro, é que o Espírito de Deus nele o livrou de subir a Jerusalém, enquanto a mente de Cristo se acomodava ao apóstolo Paulo. Então, quando foi ver a Pedro, e olhe quem mais estava ali, permaneci com ele 15 dias. Mas não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a quem? Esse aí é Tiago, aquele que escreve, já vês, irmãos, que não é só por fé, senão também por obras. Então, ele viu esses 2 fenômenos, esses 2 apóstatas. E quem estava falando aí, Pedro ou Paulo? Paulo. Ou, quem sabe, Paulo disse, Pedro, e como foi com ele? Ou seja, bom, os últimos 3 anos eu pescava e eu vi uma série de milagres tremendos imagino que Paulo escutou 1 dia ou 2 dias. Mas, então, de repente, Pedro disse a Paulo, Paulo, e para que tu vens aqui depois de 3 anos? Por que tu esperaste 3 anos? Bom, agora me cabe compartilhar contigo. É porque eu estive na Arábia. Dá licença. Estive na Arábia. E então, na Arábia, o Senhor se manifestou a mim e me disse que nós somos predestinados. Nós somos tesouros em vasos de barro e a verdadeira identidade lembra do termo? Enquanto estava no corpo. Isso que estava no corpo, Pedro, isso existiu desde antes da fundação do mundo. Tu e eu fomos criados, Pedro. Como? Ou seja, nós somos escolhidos, sim, há escolhidos para a salvação e também há lobos que não são escolhidos para a salvação. E como tu sabes? Lembra? Aquela escadinha que Jacó sonhou é que Pedro não sabia Bíblia. Pedro era um bruto. Pedro era do vulgo, o que sabia era pescar. Então, é como quando nós falamos graça com qualquer pessoa e algo te diz, não diga mais porque ele não aguenta, pois Pedro era do vulgo, não conhecia Isaías. Então, nesses 15 minutos, ou nesses 15 dias, predestinadamente, ele deu o plano a Pedro e disse, e saberá Deus as coisas que lhe disse, das muitas que lhe disse. Mas foi ali que Pedro, pela primeira vez, aprendeu um pouquinho do que se chama falar uma só coisa e a unidade do corpo. Mas isso Pedro pegou, adulterou para fazer disso o Vaticano. Com Cornélio, que tinha muita grana, porque Cornélio era dono da companhia A Italiana e dava ofertas, dava tão boas ofertas
Diz que as ofertas de Cornélio foram ouvidas por Deus, de tanto dinheiro que dava. Era um homem dadivoso e... Quando a gente má, como foi o apóstolo Pedro, e vê gente com dinheiro, se enamoram do seu dinheiro e não da pessoa. Bem, de tal forma que ele não montou o Vaticano em Jerusalém. Onde o montou? Olha, Cornélio, tem que honrar de onde tu vens, tu és italiano. Olha, Cornélio, e tua família? Tem grana lá na Itália? Bom, se eu sou um que estou aqui estrangeiro, imagina, minha família é dona da metade da Itália. Olha, então temos que ajudá-los também. Pedro era um ventrudo, uma pessoa que... E tu tens que ter cuidado, porque isso existe. Há pessoas que se enamoram de ti pelo que tu tens e não pelo que tu és. Se te aconteceu ou se está acontecendo contigo, é bom para que aprendas. Porque tu tens que conhecer todo tipo de ser humano para dar exercício à tua mente. Tu necessitas que te traiam, necessita que falem mal de ti, tu necessitas confiar em alguém, que tu conta as coisas e diz, espero que não diga a ninguém. Ele vai e diz, tu necessitas de tudo. Tu necessitas que o ser humano te decepcione, que te fira. Você ainda não teve esse privilégio de ter pessoas assim? Esse é um privilégio quando tu tens pessoas falsas ao teu lado, quando alguém te chama de alguma coisa ou te mal entende e tu diz, é que eu nunca fiz isso, por que essa pessoa pensa isso? Mas isso é bom porque a Bíblia diz que os sentidos têm que ser exercitados no conhecimento do bem e do mal. Vamos ver em Hebreus, para que tu vejas. Esse é o ginásio, ou academia de Crescendo em Graça. Hebreus 5,14, veja o que diz. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram o quê? O quê? E como se obtém madurez? Maturidade? Para os que pelo uso têm o quê? E o que são os sentidos? O que tu sentes? Hein? Sentir. Sentidos exercitados no discernimento de quê? Tu sabes que quando fala de discernir bem e mal, começa falando dos rudimentos da doutrina de Cristo. Porque os rudimentos da doutrina de Cristo, se você exercita, você diz, o que eu estou fazendo me molhando aqui, me batizando? O que a água faz? O corpo. Para que tu tens que se batizar? Exercita os sentidos e diz, olha, se o batismo tivesse alguma ciência, não haveria prisões. Dá exercício. Se o batismo tirasse o pecado original, então não haveriam prisões, porque ao batizar as crianças e tirar deles o pecado original, a criança se portaria bem e não seria delinquente. Rudimento da doutrina de Cristo. O que fazes tu com um pedaço de hóstia? Ou de pão? Sem levedura ou com levedura? Metendo na língua aí. Ponte a pensar. E então, ficar todo místico, quando me davam isso, eu não sabia nem onde colocar a língua para que o pão caísse bem, né? Então, quando me davam suco de uva, o sangue do pacto, e eu bebia aí, Imagina você. E então, vinha o líder e dizia, olha, o que come e bebe indignamente, esse pão e esse vinho, será culpado. Imagina, para tu tomar isso aí. Então, você imagina que os que estão servindo estão qualificados, porque alguém tem que dizer, olha, investigue-se bem, se tu és digno de passar à frente. E esse malvado
que está dizendo isso, ele mesmo acaba de dar uma bofetada num filho, mandou a esposa não sei para onde, na briga que teve a noite passada. Saberá Deus o que ele fez, mas como ele é o pastor, ele tem que dizer isso por obrigação. Porque se fosse assim, nos momentos que se toma isso, o pastor às vezes... porque o pastor às vezes não tomou, né? Porque brigou com a esposa, falhou, pecou. Então, quando tu dás exercício aos sentidos, dizes, isso é uma bobagem, se a Páscoa já foi sacrificada por mim. Além disso, quando tu pensas nisso, tu dizes, mas se isso era uma ceia, o que eles tinham era uma ceia, por isso é que Paulo diz, olha, esperem que os demais cheguem, não comam na frente, esperem que os outros cheguem, porque era uma ceia onde havia que se comer toda essa Páscoa, todo esse cordeiro aí. O que acontece é que o catolicismo pegou isso aí e inventou essa hóstia de pegar um pãozinho para fazer isso rapidamente. Então os protestantes, que as pessoas pensam que Martinho Lutero trouxe alguma reforma, ele não trouxe nada. O que ele fez foi mudar a coleira do mesmo cão. E 95 teses? Mentira, foi uma só tese, que o justo viverá pela fé, porque se você ler as outras, elas se repetem. A reforma fomos nós que trouxemos ao mundo. Essa é a verdadeira reforma. Martinho Lutero não reformou nada. Meta-se, entre numa igreja luterana para que você veja que o aroma, o cheiro é de morte, cheira a rudimento. Não fez nenhuma reforma. O que houve foi curativos, band-aids, 2000 anos colocando curativos. Até que apareceu a mente de Cristo na Terra. Isso é fácil de entender. Você quer julgar se eu sou Jesus Cristo homem? Olha, isso é um beliscão de uma pessoa sem dedos. Isso é simples. Simplesmente escute o que eu ensino e diga, peraí, tem que estar acontecendo algo aqui. Ou é ou não é. Então, a mente de Cristo está para que tu entendas as coisas espirituais e que ninguém o engane. Para que você julgue os pensamentos, os sentidos. Quando vem um sentido a você, tens que usar a mente de Cristo, não a mente natural. Porque a mente natural jamais vai se colocar de acordo com a interpretação correta. Agora, quantas mentes de Cristo há? Uma. Não podem haver duas. Então essas pessoas que estão pregando graça por aí, por que não se põem de acordo comigo? Dizendo, sou eu que tenho a mente de Cristo, então eu por aqui dizendo que tenho a mente de Cristo. E é como essa senhora que eu tive que dizer, olha, Jesus Cristo já chegou. Sim, mas não é você. Eu disse, pois está bem, não sou eu. Pois procure lá na sua igreja, porque deve estar lá na sua igreja então. Bom, eu sei que não é você. Pois então procure, porque já chegou, já vão 2006 anos que todos os teólogos sabem que tem que estar acontecendo algo, porque tudo falhou, já nem falam da vinda do Senhor. Não, já não me atrevo a falar, porque pusemos já tanta data que... Você sabe as pessoas que se suicidaram no ano 2000? As pessoas que venderam suas propriedades foram a Jerusalém para esperá-lo lá? E estavam em Miami pregando, e eles metidos lá em 2000. Eu disse, pois, procure na sua igreja agora. Se fala de pecado, não é ele, hein? Não, é que o meu pastor às vezes diz que estamos em pecado, pois então não é ele. Se fala de pecado, e se fala do diabo também não é ele. E todo mundo fala do diabo. Se pratica os rudimentos da doutrina de Cristo, não é também. E todo mundo prega
dos rudimentos? Acomodando o espiritual ao espiritual. Você tem que acomodar as coisas corretamente para que vá bem a ti, para que prosperes, para que andes em saúde. Se tu dás exercício à tua mente, olha, a mente tem um potencial adormecido que na transformação vai arrebentar. Esses nós todos vão ser desatados. Você sabe o que é um nó? Um nó é o cadastro do sapato, né, de um homem. Quando leva muito tempo amarrado, isso é difícil, sabe? Tem que meter a unha ali. Bom, tem nós que eu faço, que como eu, por não desatá-lo naquele momento, bom, outra semana eu faço isso. E passa 6 meses, e depois tenho que fazer assim com um preguinho e... Pois em sua mente está o nó, difícil de desatar. E nessa tua mente há um potencial de saúde. Olha, quando vem mentiras a mim, nesse corpo eu começo a investigar minha mente. Aí você não pode dizer, Senhor, sana, mente. Não vá cometer esse erro assim, não, porque quem vai te curar és tu mesmo. Por isso é que as pessoas oram pelas comunidades, pela pobreza, e eles acham que Deus está escutando. Há muitas leis que são violadas, por isso o mundo está como está. Se não chegassem a tapar a boca de Paulo, esses indivíduos, esses 11 apóstolos, eles taparam a boca de Paulo, eles esconderam. Olha, não haveria pobreza, número 1, porque Paulo explicava o que era prosperidade. Paulo explicava que não havia que impor mãos, porque o Espírito de Jesus Cristo e teu Espírito se uniram e tu és um com Ele. Então, para que orar por ti? Não haveria campanhas evangelísticas também? Bom, apóstolo, isso é bom. Essas campanhas não são nada boas. Se eu fosse governador secular, eu as proibia, todas elas. Porque o que isso faz é transgredir o Evangelho de Jesus Cristo, porque nessas campanhas ou te impõe as mãos, e Paulo diz que não deves fazer isso porque tu tens habilidade de confessar a vida de Jesus em ti. Ou te dizem, quantos querem conhecer ao Senhor? E Paulo disse, ninguém dirá, conhece o Senhor. Ninguém dirá, você conhece o Senhor? Porque os escolhidos, nós, já conhecemos o Senhor. Os escolhidos já conhecem o Senhor. Por isso, quando eu vou num lugar e vejo uma pessoa que o Espírito me dá testemunho, eu começo a ministrar o que essa pessoa já é. E você sabe, quando Cristo morreu, você ficou perfeito com uma só oferta? Esse é o verdadeiro evangelismo. Buscar as pessoas e dizer a elas o que já tem e não dizer-lhes o que não tem para colocar condições. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Ele já vem perdoado, abençoado. Ele já está justificado, se for ovelha. Se não for ovelha, não perca nem tempo. Mas como tu não vês lã, nem vês os dentes, você trata todos como ovelha. Então, a palavra é quem decide onde a mesma fará repouso nessa pessoa. Irmãos, estamos diante a maior reforma que já tomou lugar sobre a face da terra. A mídia diz isso. Eles desconhecem o que eu falo. Jornalistas, pessoas entendidas, quando eu lhes falo, eles não entendem, nunca ouviram isso. Não ouvimos isso. Mas está escrito? Está escrito, mas nunca tínhamos ouvido. É que a fé não vem por ler.
Por isso, eu não estou dizendo nada novo que não esteja escrito. Apóstolo, e por que ninguém averiguou isso antes? Porque a mente de Cristo não estava. E a fé é pelo ouvir da mente de Cristo. Ouvindo a mente de Cristo, isto é espírito. Mas se a mente de Cristo não está ativada, isso aqui é letra. E mata. Como tu estavas morto. Jejuando, morto. Orando, morto. Ajoelhado, morto. Órfão. Até que a palavra de fé, esta é a palavra de fé que pregamos. Quando escutaste essa palavra, imediatamente, o dom que já estava em ti, preparado desde antes da fundação do mundo, imediatamente fez contato e escutaste que tinha linha. Estou falando com o céu.